bem-vindos todos vocês a essa aula do nosso dia de hoje, onde nós vamos falar aí a continuidade da crise na Síria. Síria, que hoje representa o ápice daquilo que ficou conhecido há algum tempo como Primavera Árabe. Vamos voltar, vamos fazer aquela linha do tempo com você, para que você compreenda o encadeamento lógico dos acontecimentos. Recorde-se, dada a crise econômica mundial lá de 2008, nós sabemos que países subdesenvolvidos, também ditos como países periféricos, tendem a ter uma taxa de desemprego extremamente elevada. E nesses países, como normalmente o sistema de seguro-desemprego não é amplo, sequer quando ele existe, nós temos uma tendência de crescimento acelerado da informalidade. Informalidade que diz respeito, de um lado, à firma que não é registrada e que não registra o trabalhador, ou a firma que é registrada, mas não registra o mesmo, ou ainda aquele trabalhador que o faz por conta própria e que, portanto, não tem registro funcional de sua atividade. Nós vamos observar que na Tunísia não foi diferente. E quando um jovem é fortemente reprimido por vender frutas e legumes numa banca não autorizada pelo governo local, ele, num ato de desespero, se autoimola. A partir dali, a população da Tunísia percebe que há necessidade marcante de uma mudança econômica no país. E logo num segundo momento, diante do ditador Ben Ali, que governava a Tunísia há 23 anos, percebem que o que eles precisam mesmo é de uma alternância no poder. Na sequência, então, caem os presidentes da Tunísia, Ben Ali, logo após o presidente do Egito, Hosni Mubarak, na sequência o da Líbia, Coronel Muammar Gaddafi, mas ainda no Iêmen, Abdullah Saleh, e agora uma pressão gigantesca em cima de Bashar al-Assad dentro da Síria. Antes da gente avançar com tudo, eu quero lembrar a você que a expressão Primavera Árabe, primavera, viria da hipótese do início do surgimento de um regime democrático entre os países do norte da África. Portanto, nós estamos falando de países como o Egito, como a Líbia, Marrocos, Tunísia, Argélia, Saara Ocidental e também alguns países do Oriente Médio. Sendo assim, é preciso você se recordar que o atual ditador da Síria, Bashar al-Assad, está há 12 anos no poder, o que é um número relativamente pequeno diante dos ditadores dessa região. Porém, ele recebeu o poder do próprio pai e, portanto, o que se segue é uma ditadura hereditária que passou de pai para filho. Bashar al-Assad parte de uma tese, na verdade, extremamente equivocada e que já levou à captura e à morte do coronel Muammar Gaddafi, que é a ideia de que se utilizar de uma força excessivamente forte contra o seu próprio povo, leia-se aí bombardeios aéreos, e também o uso de blindados e da infantaria abrindo fogo contra o próprio povo, ele pode, através do uso da força e com o apoio do Irã dentro do Oriente Médio e indiretamente com o apoio de China e de Rússia, que vetam qualquer resolução contrária à Síria no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele pode permanecer no poder. Essa jogada, obviamente, é uma jogada de muito risco, porque se em algum momento o governo dele cair e ele for capturado, provavelmente será condenado à morte, à prisão perpétua ou encaminhado ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, por crimes contra a humanidade. Segundo a ONU, mais de 9.000 pessoas já morreram na Síria. Segundo organismos internacionais, são mais de 17.000. Ele literalmente vem massacrando todos aqueles grupos que são contrários ao seu governo. E aí ainda tem um outro problema de ordem étnica.
Lembre você que etnia remete à cultura, hábitos alimentares, modo de se vestir, visão do passado, futuro, valores, portanto ética, moral, dentre outros. E você se recorda que Bashar al-Assad e toda a elite que comanda a Síria é do grupo étnico alauíta, enquanto que, por um outro lado, nós temos uma grande maioria da população que não é alauíta, mas que são sunitas. E aí nós temos, além de tudo, uma disputa de ordem religiosa e étnica envolvendo-se em cima de uma questão política. Os alauítas são um pouco mais de 17% da população, enquanto que os sunitas são a maioria esmagadora, com mais de 70% da população. E sendo assim, e atualizando você aqui no nosso Mestre dos Concursos, nós podemos dizer que a Síria é o grande foco dos conflitos existentes nessa área. E a probabilidade de que o fim desses conflitos acabe é muito pequena, a ponto de a comissária de direitos humanos da ONU considerar que o que se vive hoje dentro da Síria é uma verdadeira guerra civil. Mais recentemente, em uma notícia um tanto trágica, nós tivemos o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, que foi à Síria convencer Bashar al-Assad de um cessar-fogo inutilmente. Kofi Annan, esse ex-secretário da ONU, renunciou ao seu cargo de mediador da Liga Árabe e das Nações Unidas para um possível processo de paz dentro da Síria. E se ele o faz, se ele renuncia, é por acreditar de maneira muito clara de que não há possibilidades, pelo menos no atual momento, de uma solução pacífica para este conflito. Tudo bem? Vamos conferir o material? Dá uma olhada lá nos nossos slides. Muito bem, nós estamos falando para você aí a respeito da crise na Síria. Lembrando que os conflitos no país agravaram-se com a chegada de forças rebeldes à capital Damasco e também a morte de autoridades do primeiro escalão do governo, entre elas o ministro da Defesa e o cunhado do presidente Bashar al-Assad. Os confrontos entre rebeldes e governo começaram em março de 2011, na continuidade da Primavera Árabe. Mais de 10 mil pessoas morreram, segundo a ONU, ou 17 mil, de acordo com ativistas dos direitos humanos. A Cruz Vermelha declarou que o país já vive uma guerra civil. O que torna a crise na Síria mais difícil são as diferenças étnicas e religiosas. Os sunitas, que formam a maioria da população, com 74%, são governados pela minoria alauíta, que representa um pouco mais de 12% da população. A divisão sectária ajuda você a entender. Apesar de a maioria da população ser sunita, o país é governado pela minoria alauíta do presidente Assad. Então lá, em verde escuro e a noroeste do país, você tem os muçulmanos xiitas e alauítas. Observe que na fronteira entre os muçulmanos sunitas, que ocupam uma grande extensão da Síria, estão pequenos grupos de cristãos. Sendo assim, a população cristã representa algo em torno de 10% da população da Síria, a muçulmana alauíta 12%, a muçulmano xiita 4% e a muçulmano sunita 74%. Isso numa população de 22,5 milhões de pessoas, um regime republicano, porém ditatorial, com um PIB per capita de 2.410 dólares, lembrando que o Brasil tem 12 mil dólares de renda per capita, e com um desemprego de 10%. Nós podemos então analisar sobre esse quadro sinótico o conflito que ocorreu na Síria. Os confrontos foram iniciados em março de 2011
e se transformaram em guerra civil e chegaram à capital, Damasco. Como é que se dá o início? As manifestações anti-governo começaram em março de 2011 em Dera, no sul. A repressão, no entanto, impulsionou outros protestos. Reivindicações. Manifestantes pediam mais democracia. Com a reação, passaram a pedir a renúncia do presidente Bashar al-Assad, cujo partido governa a Síria desde 1963. Mortes. Organizações ligadas à oposição falam em mais de 20 mil mortes desde o início do protesto, em sua maioria civis. Oposição. Em outubro de 2001, foi criado o Conselho Nacional Sírio, composto por sunitas perseguidos por Assad. Dissidentes formaram o Comitê de Coordenação Nacional e ainda o Exército Livre Sírio. O governo. Assad diz que terroristas estão infiltrados entre os manifestantes. Em abril, ele encerrou o estado de sítio que durava 48 anos. Ele acenou com reformas e promoveu eleições parlamentares recebidas com reservas pela oposição. Diplomacia. Resoluções elaboradas pela ONU e pela Liga Árabe, ameaçando com sanções, foram vetadas por China e Rússia, aliadas do regime. Estados Unidos e potências pressionam pela saída de Bashar al-Assad. Batalha em Alepo. A segunda maior cidade síria é palco de um combate considerado crucial para o fim da revolta que tenta derrubar o regime de Assad. E, finalmente, o fim da mediação. Após sucessivas tentativas de um cessar-fogo, o emissário da ONU e da Liga Árabe, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, anuncia sua renúncia como mediador. A ONU agora, como nós vamos observar aqui, tenta negociar uma saída diplomática para o Bashar al-Assad, inclusive com a possibilidade de que ele vá para algum país árabe islâmico, isento de qualquer culpa daquilo que tenha ocorrido no seu país natal. No entanto, todos os analistas internacionais são muito pessimistas de que, de fato, isso ocorra num clima de paz. Olha para lá. Então, a ONU tenta negociar uma saída diplomática para a crise. Porém, todas as propostas de sanções para forçar a renúncia do presidente foram emperradas pela Rússia, que tem poder de veto no Conselho de Segurança. Muito bem, nós vamos discutir aí uma outra questão nessa nossa aula, falando agora sobre um massacre no Colorado. James Holmes, um jovem aí de apenas 24 anos, resolve abrir fogo na pré-estreia lá do filme Batman, dentro do Colorado, um estado americano. Vamos discutir essa questão, no entanto, a partir de uma outra ótica, que não é somente a ótica sensacionalista do fato em si. Recorde-se você que quando os Estados Unidos surgem como nação, eles surgem a partir de um evento que é revelador do espírito de boa parte dos americanos. Esse evento ocorreu lá no século XVIII, que foi a chamada Revolta do Chá contra a taxação britânica contra o chá produzido nos Estados Unidos, para que o chá produzido nas colônias britânicas da Ásia tivessem a primazia do mercado europeu. Naquele momento, os americanos perceberam de maneira muito clara de que os valores que constituiriam a República dos Estados Unidos deveria estar calcada fundamentalmente no conceito do liberalismo político. Liberalismo político, que nós sabemos, objetiva que eu tenha uma grande e ampla democracia, com liberdade total de expressão, com liberdade de organização, com liberdade de imprensa, alternância do poder,
voto direto, ampla, né, e restrita, né, direito, né, de luta contrária a qualquer coisa que os ameace e, portanto, também no que diz respeito à defesa. E a segunda emenda dos Estados Unidos coloca exatamente o ponto que nós queremos chegar. É dado a cada americano o direito de portar armas para a sua segurança. Ocorre que nos Estados Unidos isso não está relacionado somente às armas de pequeno calibre ou portáteis, podemos dizer assim, como as pistolas e revólveres. Nos Estados Unidos, qualquer cidadão, desde que não tenha antecedentes criminais e seja maior de idade, pode adquirir arma de fogo que nós consideraríamos, no Brasil, como exclusiva das Forças Armadas, como fuzis, lança-rojões, dentre outros. Ocorre que naquele país isso é tido como um valor, é um direito do cidadão estar e portar arma para defender-se de possível processo de ameaça ao seu patrimônio, à sua vida e das pessoas que o cercam. Pois bem, esse jovem, James Holmes, muito provavelmente, né, sofrendo de algum tipo de psicopatia, comprou pela internet, né, uma quantidade gigantesca de munição, adquiriu na sua cidade local, né, fuzil, submetralhadora e pistola, e entrou dentro da premiere do filme Batman, lançado nos Estados Unidos, e abriu fogo contra a população que se encontrava dentro do cinema. Esse não é um caso isolado nos Estados Unidos. Você se recorda que no passado nós já tivemos lá os assassinatos em Columbine, que inclusive vai dar origem a um filme, né? Massacre em Columbine, que mostra que volta e meia nós temos algum tipo de caso relacionado a uma violência extrema com porte de arma pesado pela população civil, que livremente vende sem exigir grandes tipos de comprovações de quem o compra. Nós sabemos que a legislação brasileira ela é muito mais dura. Ela só permite o porte de armas, né, de pessoas com mais de 20 anos, desde que devidamente registrada o armamento, não só diante da Polícia Federal, mas também diante do Ministério do Exército. O Brasil faz um controle muito maior dessa arma e não permite a compra de armas como submetralhadoras e fuzis pela população civil. Mesmo assim, no Brasil, volta e meia, nós temos aí índices extremamente elevados de violência. Isso não é um valor dentro do país, tanto que, a partir do Estatuto do Desarmamento, já foram coletados milhares de armas pelo Brasil afora. Mas nos Estados Unidos, e é exatamente nessa perspectiva que nós temos que entender, lá isto é um valor. E se é um valor, essa população tem o direito de andar armada. E aí o presidente Barack Obama se solidariza diante das vítimas e dos seus familiares, mas por um outro lado, ele coloca de maneira muito clara que a segunda emenda garante o direito ao porte de armas e que isso deverá ser mantido. E essa posição, né, do porte de armas é apoiado por mais de 73% da população americana. Mesmo que, volta e meia, eu esteja sujeito a psicopatas como James Holmes, que abre fogo contra uma população desarmada e inocente dentro de um cinema. Vamos dar uma olhada para lá? Confere comigo. Muito bem, estamos falando para você aí a respeito do massacre no Colorado. O atentado que matou 12 pessoas nos Estados Unidos reabriu a discussão sobre o comércio de armas no país. James Holmes, 24 anos, atirou contra o público em um cinema na cidade de Aurora, no estado do Colorado, no último dia 20 de julho. 58 pessoas ficaram feridas. O atirador comprou legalmente 6.000 balas pela internet e as armas em lojas no Colorado. Nos Estados Unidos, o comércio e o porte de armas são permitidos. A segunda emenda da Constituição dá ao cidadão o direito de ter armas de fogo. 4 em cada 10 americanos possuem armas em casa.
O tiroteio foi na estreia de Batman. O atirador invade o cinema lotado e dispara, deixando 12 mortos e 58 feridos. James Holmes, de 24 anos, que era um estudante de medicina, portava uma máscara de gás, um colete à prova de balas, um fuzil AR-15, uma escopeta Remington e uma pistola automática Glock. A última lei de controle de armas foi aprovada no Congresso em 1994, durante o governo do democrata Bill Clinton. O veto, contudo, expirou em 2004 no mandato do republicano George Walker Bush. Em ano de eleições presidenciais, os políticos evitaram tratar a polêmica do controle de armas que dominou os debates nos jornais e TVs do país após o massacre. De acordo com o Instituto Gallup, 73% dos americanos são contrários à proibição e apenas 26% favoráveis. No Brasil, o Estatuto do Desarmamento proíbe o porte de armas por civis. A compra só pode ser feita mediante concessão do porte e por maiores de 25 anos. A posse ilegal de armas é um crime inafiançável. Muito bem. Com isso, então, nós encerramos mais essa aula para você, falando, infelizmente, de algo triste, do massacre do Colorado, mas que, de alguma forma, a gente tem que estar muito atento a essas matérias para a realização de uma boa prova. Um forte abraço para você, a gente se vê lá na aprovação.